Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de Todos os Santos, 1º de novembro. Normalmente nós celebramos esta liturgia no domingo que segue o dia de finados. A igreja no Brasil transfere esta festa para o domingo, quando o dia 1º não cai no domingo. Não é o caso deste ano. Então nós estamos celebrando exatamente no dia 1º. A ordem é esta: dia 1º, dia de Todos os Santos, e dia 2, dia de finados. É uma festa que fala tanto da realidade do céu como da realidade da terra. Ou seja, fala daqueles que já são santos, já estão diante de Deus, e fala também da nossa vida, da nossa vocação. Nós que estamos nesta condição, estamos peregrinando, vivendo a nossa fé, buscando a conversão do coração, em tudo servir a Deus e os irmãos, nós que também trilhamos o caminho de santidade. Algumas pessoas pensam que santidade é apenas para alguns. A festa de hoje vem dizer que não, que santidade é para todos. Nós temos muitos santos na igreja e agradecemos o testemunho que eles nos oferecem. Cada pessoa tem o santo de sua devoção, e às vezes a pessoa também presta homenagem, tem a devoção a vários santos, porque são tantos e tantas coisas que nós aprendemos com a vida dos santos, com o que eles escreveram, com o que eles ensinaram. Mas na verdade nós não temos condições de contar quantos santos existem no céu. São muitos. A visão de São João que nós ouvimos na primeira leitura revela muito bem isso. São João teve uma visão de uma verdadeira liturgia, uma celebração, uma adoração. E ali haviam muitos, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, ou seja, de todos os cantos do mundo, vamos assim entender, de todos os lugares. Depois também ele viu uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. É bom a gente guardar isso, porque enche o nosso coração também de esperança. Uma multidão que ninguém podia contar. O céu está cheio, povoado. Os santos canonizados são muitos, nós nem conhecemos todos, mas nós podemos contá-los, é fácil. Os que são reconhecidos pela igreja, os que estão presentes em nossa liturgia, em nossas festas, em nossas paróquias, igrejas, comunidades, a gente não consegue contar aqui, nós não conhecemos todos, mas é possível. Não com muito esforço, a gente consegue descobrir quantos santos canonizados. Mas aqueles que levaram a sua vida na simplicidade, servindo a Deus no cotidiano, nas coisas mais simples, rotineiras, são os santos desconhecidos, agora estão diante de Deus, porque santo é aquele que está diante de Deus, é aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Nós ouvimos isso também aqui na primeira leitura, e são muitos, o céu está cheio, graças a Deus, e é para lá que nós também caminhamos. Estavam todos de pé, diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas, todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém. O louvor, a glória,
a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força. A liturgia que nós celebramos aqui é uma expressão da liturgia que acontece no céu, na eternidade feliz. Aqui também nós podemos perceber o grande mistério que nós professamos no credo, a comunhão dos santos. A igreja celestial unida à igreja peregrina, aqui nós recorremos à intercessão deles, e eles intercedem por nós, oferecem também o exemplo de vida, nos estimulam na vida de fé. Tanto é que a nossa liturgia também é uma expressão da liturgia celestial. E aí vem essa pergunta de um dos anciãos: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Podemos identificar como o tempo presente, ou seja, como a nossa situação aqui e agora, a grande tribulação. Vivemos o tempo da igreja peregrina. Esses são os que vieram da grande tribulação. Trata-se do nosso destino, nós caminhamos para isso. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Graças a Deus, a nossa fé em Jesus, a nossa adesão ao projeto de Jesus, porque somos batizados, porque vivemos os sacramentos, nós também somos lavados no sangue do Cordeiro. Ele nos concede a graça do perdão, a graça da purificação de toda a nossa vida. Ele nos torna santos. Aqui nós podemos compreender santidade também como compromisso nosso, mas também como dom, como graça que Deus concede. Nós não conseguimos ser santos com as nossas próprias forças. Nós devemos fazer a nossa parte, mas a santidade também é graça alcançada porque nós precisamos da misericórdia divina, precisamos do perdão, precisamos que Deus recupere o nosso coração. Nós somos realmente filhos e filhas de Deus. Esta é a nossa identidade, condição que nós alcançamos por meio do batismo, mas muitas vezes nós nos perdemos, nós nos desconhecemos, nos desconfiguramos. É preciso então recuperar esse projeto inicial de Deus. Para isso é preciso muita oração, é preciso a conversão do coração, é preciso a intercessão dos santos, ou seja, nós necessitamos da graça divina para que nos tornemos santos. Não basta o nosso esforço, as nossas obras, os nossos gestos, não basta isso. É necessário também que recorramos à misericórdia divina, que busquemos o perdão de Deus, para que lavados, purificados, alcançamos essa condição de santos. Às vezes nós temos até medo de rezar nesse sentido, ficamos sem jeito, mas é preciso rezar, é preciso pedir. Você já pediu isso? Já rezou assim: Senhor, fazei-me santo, fazei-me santa? Às vezes a gente pensa que a gente não tem nem mesmo a dignidade para poder fazer essa oração. É a súplica de quem confia em Deus, de quem acredita em Jesus e de quem quer se consagrar a Ele, que Deus nos torne realmente santos e santas. E é impressionante que se a gente encontra alguém, por exemplo, vamos imaginar, a esposa que encontra o marido rezando e pergunta para o marido: o que você está rezando? Eu estou pedindo a Deus que eu torne santo, que eu me torne santo. A esposa vai dizer assim: você não vai conseguir isso não. Para que você está rezando? Isso não é para você não. Pode esquecer. Não, isso é para todos nós. Precisamos pedir, precisamos rezar, precisamos realmente buscar, porque esta é a nossa vocação, vocação que assumimos, chamado que recebemos de Deus no nosso batismo. Se somos filhos, é porque também somos santos, convidados a isso. O que nós ouvimos na segunda leitura da carta de São João:
Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos, a santidade de vida. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, portanto seremos santos. Então este é o nosso ideal, esta é a nossa vocação. Isto é o que nós devemos buscar. Quantas vezes nós nos perdemos buscando coisas inferiores? Às vezes nós entendemos que a nossa felicidade será vivida somente aqui. E é por isso que nós buscamos bens materiais, bens terrenos, e deixamos de buscar aqueles bens que não perecem, que não passam. Na verdade, se nós queremos salvação, se nós queremos participar da felicidade eterna, da vida junto de Deus, nós também queremos ser santos. Peça a Deus a isso e viva de forma adequada, trilhe o caminho de santidade. Santidade é uma verdade que acontece no céu, mas que começa aqui na terra. Nós ouvimos no Evangelho o belíssimo texto das bem-aventuranças. Nós todos já rezamos, conhecemos bem esse texto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós aqui enxergamos, percebemos Jesus falando de uma realidade que nós devemos viver aqui, para que possamos alcançar uma realidade que significa a santidade junto de Deus, que significa o reino de Deus em nós. Vivendo de forma digna, de forma santa, de forma fiel, aqui, nesta vida, nessa condição, nós vamos participar da eternidade feliz, juntamente com todos os santos. Então, quem aqui se torna pobre em espírito, vai ter o reino dos céus. Quem vive a aflição por causa do sofrimento do outro, quem sente a dor do outro, quem percebe a necessidade do outro, vai ser consolado na eternidade, no reino dos céus. Aqueles que são mansos vão possuir a terra. E assim por diante, todas as bem-aventuranças nos revelam o que nós devemos viver aqui, o que nós podemos fazer aqui, para que possamos alcançar em Deus a vida que não conhece o fim. Então, queridos irmãos, não tenhamos uma visão curta, limitada, entendendo a nossa existência apenas como a condição atual. Tudo que nós vivemos aqui é uma preparação, é um caminho, é uma etapa da nossa vida, e nós não queremos nos perder nesse caminho, mas queremos trilhar o caminho de santidade, ouvindo os ensinamentos de Jesus, seguindo o testemunho dos santos, vencendo as dificuldades, aquilo que muitas vezes aparece na nossa vida como tribulação, como provocação, para que nós abandonemos a fé, abandonemos a igreja. Nós queremos continuar firmes, juntos de Deus, porque este é o nosso destino, esta é a nossa vocação, a santidade. Nós queremos participar desta realidade desde já, fazer parte do reino. Ser santo significa fazer parte do reino. Então nós queremos hoje invocar todos os santos. Não há necessidade da gente nomear nenhum santo na festa de hoje, porque a gente quer lembrar exatamente aqueles que nem sempre nós lembramos. Então nós queremos invocar a intercessão de todos os santos, e que Deus nos coloque dentro deste movimento, dentro desta família, cada vez mais, para que a nossa vida seja iluminada pelo testemunho deles, mas que nós podamos também dar passos concretos de santidade na nossa existência, na nossa história, no lugar onde Deus colocou. Às vezes também a gente fica imaginando a santidade chegando na nossa vida, quando fizermos isso ou aquilo. A gente fica imaginando grandes coisas e pensando que somente a partir dessas grandes coisas que nós vamos alcançar a santidade. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas coisas, naquilo que você faz, no seu estudo, né? Você pode se tornar santo. Nós tivemos recentemente
a beatificação, né, de Carlo Acutis, todo mundo pôde acompanhar, um jovem de apenas 15 anos, que viveu de forma normal, não de forma extraordinária, mas fazendo com amor, com devoção, participando das missas, rezando a Eucaristia, uma devoção muito grande, tanto a Nossa Senhora, como a Eucaristia, a Jesus Eucarístico, e isso o tornou santo. É assim, como aconteceu com ele, pode acontecer conosco também. A santidade é a nossa vocação, é o nosso caminho, é a nossa meta. Busquemos isso porque queremos participar da vida eterna, da vida junto de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu